Voltei, gente. Olha só, eu bati aqui. Não, isso acho que é um pouco desastre, né? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Mas eu bati aqui e encerrou a transmissão anterior, que a gente estava falando das palavras-chave. Isso acontece, gente. Eu queria dizer para vocês. Mas agora a live está aqui, eu vou. Eu tinha. Se alguém. Quem fez pergunta ali puder me mandar de novo, mas eu acho que agora eu vou conseguir. Vou conseguir compartilhar a tela com o mapa de vagas para vocês. Mas, gente, ai, pelo amor de Deus. Esse foi. Acontece, né? Eu bati aqui, na verdade, com o mouse, e aí eu encerrei a transmissão. Simples assim. Mas, ó, se alguém fez alguma pergunta, pode fazer aqui de novo que eu vou responder. Mas eu tô tentando procurar aqui no meu celular, mas eu não consegui achar as perguntas, tá? Na verdade, eu tinha, agora eu não consegui mais, não. E eu vou compartilhar aqui a tela para vocês do mapa de vagas, que eu acho que daí vocês vão entender melhor o que eu quero dizer, assim. Tá, vamos lá. Agora vai dar para compartilhar, eu acredito. Então, o mapa de vagas ele é dessa forma, tá? Vocês estão vendo bem, eu acredito, né? É assim, então, vocês têm... Deixa eu abrir aqui no meu... Vocês vão lá pesquisar por um cargo, né? Sei lá. Analista de RH. Ele vai trazer aqui... Vamos pegar esse primeiro aqui, analista de RHDP. O que acontece? Ele vai trazer aqui algumas palavras-chave, algumas informações, tá? Composição por gênero. Então, 77, de acordo com a pesquisa deles, tá, gente? Não sei o que estou falando. 77% das mulheres, 77% das pessoas que compõem este cargo são mulheres e 23% são homens. E aí ele vai trazer algumas palavras-chave, como, por exemplo, admissão e demissão. Plano de saúde. Então, assim, o que acontece? Você não vai jogar simplesmente essas palavras no seu currículo e no seu LinkedIn, nas plataformas que você se candidata. Você vai ter que escrever alguma frase, alguma coisa que faça sentido. Como, por exemplo, admissão e... Vamos pegar a admissão. Admissão de 50 colaboradores por mês e tal. Isso você me explicou, né? A sua rotina ali. Aproximadamente 50 colaboradores por mês. Controle do plano de saúde. Entende? Assim, então, você tá me explicando, você tem aquela rotina e você trouxe uma palavra-chave. Vamos pegar aqui uma outra. Férias é outra palavra-chave. Controle de férias, elaboração de férias, cálculo de férias, enfim, né? E aí vocês vão escrevendo conforme o que vocês fazem. É bem importante olhar isso daqui, eu gosto bastante, assim. A outra que eu falei, né? Recrutamento e seleção. Recrutamento de que tipo de vaga, né? Como que você fez e tudo mais. Claro que tem informações que elas são mais sensíveis e a gente não pode compartilhar, tá? Não estou dizendo isso, mas é importante. Deixa eu voltar aqui. Então, eu estava mostrando ali mais ou menos como que funciona para vocês as palavras-chave, né? Você usa esse site do mapa de vagas, que eu fechei, abri de novo, e aí aqui do lado vão ter algumas palavras-chave. E aí vocês utilizam essas palavras-chave, mas não elas soltas, tá? Você precisa colocar um contexto ali, você não vai jogar simplesmente que ali tem INSS, por exemplo, você não vai jogar INSS, né? Você vai colocar ali, mas escrever o que você fazia de acordo com essas atividades. Eu vou parar de reproduzir aqui. Peraí. Aí eu vou para as perguntas. Ah, gente, desculpa, eu encerrei sem querer a outra e aí foi-se, né? Vamos mostrar. Ó, vamos lá. O Josemar me perguntou. Boa tarde, Leandro. Então, eu me cadastrei em uma vaga e depois de uns dias ela apareceu que estava na triagem. O que significa isso? Desde já agradeço a atenção. Normalmente, a triagem é quando a gente recebe ali os candidatos e está validando, tá? É praticamente ali a parte inicial, sabe?
eu recebi o seu currículo, e aí eu estou validando as informações, se está de acordo com o que, por exemplo, se a vaga pede recrutamento e seleção, se você tem aquilo ali, então a gente chama isso de triagem de candidatos, tá? Então, seria basicamente isso, seria a parte inicial ali. Eles estão validando algumas informações, estão vendo se você, né, o que você, as informações que você colocou ali, de acordo, né, fazem sentido para essa posição. Então, assim, é basicamente isso. Normalmente, realmente, é porque o hunting, a gente não, meio que não é um, a gente não coloca ali que é uma etapa, porque a gente vai ali, faz as pesquisas e tudo mais, embora seja internamente, né, se a gente for validar, mas para a visão do candidato, não. Então, a gente sempre parte para a triagem. Então, a gente achou o teu perfil, a gente está, né, fez o ranking, a gente vai fazer uma triagem para ver se realmente faz sentido para a vaga, para a empresa e tudo mais. Então, é basicamente nesse sentido. E aí, depois, vão vindo as outras etapas. Normalmente, após a triagem, um bate-papo ali com o RH, né? E aí, se tiver testes, também vão entrar aqui. Mas é basicamente isso. A triagem ali é a etapa meio que inicial ali para você. Então, eles estão validando ali suas informações e tudo mais. E assim, ó, embora a gente junte recrutamento e seleção, né? Porque são juntos, né? Mas eu conheço alguns profissionais que fazem só recrutamento e outros que fazem seleção. Então, meio que a triagem está dentro do recrutamento, assim, a gente pode dizer. Então, o que acontece? O recrutador está analisando o seu currículo, né? E aí está vendo se faz sentido. É basicamente isso, Josemar. Comenta aqui para mim se você entendeu, se deu para, se eu consegui te explicar, porque às vezes eu falo bastante, quero explicar certinho. Oi, Rita, tudo bem? Que legal, a Rita é de Salvador, me cadastrou no site. Assim, ó, não sei qual site, porque eu estava mostrando vagas ali, né? Não sei se é vagas ou não. Mas se você se cadastrou, é importante seguir as dicas que eu mencionei, tá? Que vai te ajudar bastante nesse sentido. Vamos ver o próximo. O Ailton. Boa tarde. Eu tenho experiência em Customer Success. Gente do céu. Vamos praticar mais o inglês. E consultor comercial. Quais palavras-chave, além dessas duas, você me sugere para eu acrescentar mais? Ó, o que eu vou te sugerir, tá? Porque é muito pouco, né? Se a gente for ver, se a gente tratar aqui de palavra-chave, tá? Essas podem ser as suas duas principais. Mas quando você for trabalhar a construção ali do seu currículo ou do seu perfil do LinkedIn, você vai ter que utilizar essa técnica que eu falei, de olhar as vagas que você se candidata ou abrir aqui no mapa de vagas, né? Porque assim, é difícil eu te falar, utilize uma palavra-chave, porque às vezes você não tem e isso é bem importante. Às vezes você não tem aquela competência, né, aquela palavra-chave ali. Por exemplo, recrutamento e seleção. Eu conheço analistas de RH que são para o lado de DP, então eles não têm o recrutamento e seleção. Então você não vai colocar isso, entende? Porque, embora seja uma palavra-chave, mas você não tem, então você tem que colocar as palavras-chave que você tenha, assim. Então é importante fazer esse levantamento, tá? Porque também as palavras-chave são de acordo com o nosso objetivo profissional, de acordo com o que a gente faz. Porque se eu posso te falar que de repente algumas palavras, mas às vezes pode não fazer sentido para você, né? Mas cabe dar uma pesquisada assim, porque não sei como está também seu currículo, né? Suas informações e tudo mais. Mas, por exemplo, provavelmente você deve mexer com cliente, né? Então, talvez cliente seja uma palavra-chave. Você colocou aqui, ó, consultor comercial. Cliente provavelmente é uma palavra-chave. Vendas, né? Enfim, é uma palavra-chave. Varejo ou atacado, não sei qual que você trabalha ali, é outra palavra-chave, entende? Então, é bem importante você definir, assim, nesse sentido, tá? Comenta aqui para mim se você entendeu, ou se tem alguma outra dúvida também, que aí a gente já te responde aqui.
Vamos. Deixa eu ver aqui, gente, se tem mais algum, porque às vezes eu vou falando e pulo aqui. Ó, o Josemar levantou aqui outra dúvida bem interessante, assim. Não, assim, ó, a triagem, de certa forma, quando a gente recebe, supondo que a gente recebe 500 currículos, quando a gente abre para analisar, eu vou falar de currículo para fazer uma analogia mais fácil aqui, né? Quando a gente abre para analisar, a gente já está fazendo uma triagem, entende? Então, eu já estou validando as suas informações, buscando as palavras-chave. Então, é meio que essa validação, de certa forma, das suas informações, antes de te incluir para um bate-papo, um teste, enfim, não sei como que vai ser da empresa, assim. Então, é meio que isso, eles estão analisando as suas informações, tá? De repente, pô, né, se não fizer sentido, pode ser que você nem avance nessa etapa, porque acontece muito. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Estou contratando um analista de RH e eu recebi 500 currículos. Eu gosto de olhar todos, tá? Enfim, tenho profissionais que me ajudam, mas eu gosto de olhar todos, assim. E aí, o que acontece? Você é um analista comercial. Não faz sentido para a posição. Embora eu esteja te triando, né? Te criando, ó, louco. Embora eu esteja te triando, você está ali na etapa de triagem, você não faz sentido, né? Você me enviou o currículo, ok? Estou fazendo a triagem ali e tal, de quem faz sentido ou não, mas você não faz sentido para essa posição, então eu vou te desconsiderar, entende? Então, estar na etapa de triagem não significa que você vai ser chamado para outra etapa. É meio que isso, assim. Em plataforma é um pouquinho diferente, né? Em plataforma de recrutamento, porque normalmente a gente já faz ali como que eu posso dizer? Uma pré-triagem. Então a gente já busca ali as palavras-chave, já traz quem faz sentido para triagem. Então, de repente, talvez você esteja no perfil, eles só estão verificando mais algumas informações, tá? É isso que tem que ficar meio claro, assim. Mas não quer dizer que você vá seguir para outra etapa. Porque também, assim, às vezes a gente tem um volume muito grande de candidatos. E aí a gente precisa entregar poucos candidatos para os gestores, né? Fazer ali um funil, de certa forma. Então a gente não consegue entrevistar muita gente. Aí a gente vai triando os que descreveram melhor as atividades, os que a gente acha que faz sentido, porque como eu falei, normalmente o recrutador trabalha várias vagas e ele não consegue, né, chamar todo mundo ali para entender a experiência. Eu sei que todo mundo pede a parte mais humanizada e tudo mais, mas eu acredito muito que cada um tem que fazer essa parte ali. Assim como o candidato precisa escrever ali o que ele faz para facilitar para a gente, né? A gente tem que olhar ali de certa forma, com o nosso lado humano. Mas se você não escreveu em meio a 500 candidatos, fica inviável a gente chamar um por um para perguntar o que você faz, entende? Não tem como, gente, é humanamente impossível. Estou sendo sincero com vocês aqui. Mas é basicamente isso. Deixa eu ver a outra dúvida dele aqui, que eu já estou falando demais, né? Outra dúvida. Me cadastrei, uma amiga minha se cadastrou depois, só que ela foi chamada primeiro. Tem algum motivo para isso? E parabéns pelo seu serviço, muito bom. Vamos responder a primeira. Não, vamos começar, né, do contrário. Obrigado pelo seu feedback, eu gosto bastante de ler, que está fazendo sentido as coisas que eu estou falando, assim. E é isso, assim, muito obrigado, de coração mesmo. Porque sozinho a gente não é ninguém, e a gente precisa entender isso também. Mas eu acredito muito, né? Eu preciso de vocês. Eu sei que, embora eu compartilhe minhas dicas, mas se eu compartilhar e não fizer sentido para ninguém, eu tô sozinho, né? De certa forma. Então, muito obrigado. Respondendo a tua primeira pergunta, né, que ela foi chamada antes ou não. O que pode acontecer, né? Pode ser que não é só um recrutador que esteja fazendo um processo. Isso acontece, normalmente, se for uma grande empresa. Então, aquele outro recrutador já chamou e está chamando e tudo mais, e outra que não. Ou também, assim, pode ser que ela, né, o que ela colocou ali nas informações fez mais sentido e eles já chamaram, vamos conversar, né, agora, tipo assim, porque o que acontece? Eu sinto muito isso em tecnologia, principalmente. A gente tem trabalhado com agilidade, sabe? Então, opa, é um candidato que faz sentido, a gente já chama e tudo mais. Mas também, assim, teria que aguardar, sabe? Porque não tem como a gente dizer o que o recrutador responsável está validando, porque tem algumas coisas internas, sabe? Que às vezes a gente não pode divulgar.
Porque é coisa de empresa, de equipe e tudo mais. Então, às vezes, é isso que pode ser que ela esteja validando, né? Mas é difícil a gente mensurar por que que um foi chamado antes e outro foi chamado depois, tá? Ou não foi chamado, assim, não tem como eu te dizer com precisão. Assim, eu gosto de chamar pela ordem de candidatura, né, da vaga e tudo mais, mas, né, nem todo mundo faz dessa forma, então isso depende também, tá? E não tô falando que tá errado ou tá certo, mas mais assim, para você ter uma noção, assim, de como funcionam os bastidores. Como eu falei, empresa grande que são vários recrutadores, pode ser que não é só um que esteja com a vaga, né? E aí eles já estão chamando, então meio que nesse sentido, assim, tá? Uh, o Josemar colocou uma coisa bem importante que eu queria falar com vocês, tá? Já estou encerrando, gente, calma aí. Ele colocou assim, ó, eu tenho os requisitos sim da vaga. Isso acontece, gente. A gente tem os requisitos da vaga e às vezes a gente não é chamado. Porque o que acontece? Hoje, principalmente dada a situação, a gente está com um volume um volume grande de vagas. De vagas não, de candidatos em muitas vagas. E aí o que acontece? A gente vai filtrando ali e trazendo os que fazem mais sentido para a posição. De repente, ali é um diferencial pequeno, por exemplo, tem experiência em varejo, entende? Tipo assim, é um diferencial que talvez você não tenha, sabe? Não estou dizendo que você não tem, mas é um exemplo. Ou em mercado, né, varejo ou atacado, de repente você não tem essa experiência e a outra pessoa tem. Então eu vou chamar a outra pessoa, sabe? É mais esses diferenciais, porque por conta de que a gente está tendo um volume muito grande de bons candidatos, e aí eu queria entrar nesse outro sentido. Às vezes, assim, é um bom candidato, mas a gente não consegue. Às vezes é uma, duas vagas, a gente não consegue chamar todo mundo, infelizmente, né? E aí, dada a situação do país, a gente acaba tendo um volume grande de candidatos e bons, e aí a gente tem que filtrar ali o que faz sentido para a posição, sabe? Porque também não adianta eu te trazer, mesmo você tendo os requisitos, né? Isso acontece e não fazer sentido para a empresa ou para a posição, né? Para a vaga, né? Porque a gente sabe que uma equipe ela tem um perfil ali, né? Eu, por exemplo, estou procurando uma pessoa comunicativa, ou uma pessoa que entregue resultados, né? Porque normalmente a comunicativa a gente valida ali na entrevista com alguns questionamentos, mas alguém que entregue resultados. Se você me trouxe resultados no currículo, opa, faz sentido, né? Agora, se você não me trouxe nenhum e tudo mais, nem sempre eu vou conseguir te chamar por conta disso que eu falei lá atrás, do volume de candidatos que a gente tem. Então, nem sempre a gente consegue chamar para tirar uma dúvida, entende? Então, é isso. E normalmente, recrutador de grandes empresas trabalha com volume muito grande de vaga, gente. Chega a ser, assim, assustador. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Ai, gente. Mas é isso, assim, eu gosto sempre de falar um pouquinho desses bastidores, que às vezes a gente não entende, às vezes a gente acha que... Eu pensava assim, falava, ele não me avalia, eu tenho todas as competências e tudo mais, ele não tá me avaliando. Mas foi eu começar a escrever resultados, de escrever certinho. Porque, por exemplo, se a vaga pede experiência X, eu vou colocar a experiência X, que eu tenho, claro. Se ela pede Y, eu coloco Y, que eu tenho também. Então, a gente precisa se adaptar com cada vaga também, né? Então, é bem importante a gente ter essa noção. Porque se eu estou pedindo Excel e você coloca o Word, né? Não tá ali casando as informações. Então, coloca Excel, sabe? Você pode colocar o Word, mas é importante ter Excel, porque o Excel se tornou uma palavra-chave da vaga, tá? Então, é meio que isso que eu queria explicar para vocês, tá? E assim, a gente já está caminhando para o final, porque eu já falei horrores, né? Mas eu vi um comentário aqui do Paulo, que está fazendo um grande trabalho. Obrigadão, hein, Paulo? A gente tá junto aí. Aproveitando, gente, eu queria falar para vocês, não sei se vocês já viram ali no meu perfil, a comunidade Amigos do Emprego, né? O que é o nosso propósito ali? Que você se cadastra, depois eu posso mandar o link, ou se vocês acessarem meu perfil, tem também, tá? E aí, o que acontece? A gente vai conectar o perfil de candidatos com diversos recrutadores, tá? Então, eu achei uma iniciativa fantástica, assim, porque, gente, né, dada a situação, né,
a gente ter mais uma possibilidade de repente, recolocar mais profissionais, isso é muito bacana. Então, se vocês quiserem se cadastrar, ótimo, tá? Isso pode ajudar na recolocação de vocês, tá? Gente, olha, fazendo propaganda gratuita. Mas é isso, gente. Bom, se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma coisa, pode me contar aqui. Mas eu já estou encerrando, tá? Porque a gente já falou bastante. E desculpas pela queda ali da live, que eu dei uma. Né? Enfim, gente, o desastre. Acontece. Mas assim, eu queria agradecer vocês, né? Um sábado à tarde, tudo mais, vocês aqui comigo. De coração, assim, muito obrigado. E semana que vem eu apareço de novo. E eu também vou trazer alguns convidados, né, para contar para falar sobre alguns temas, como por exemplo demissão humanizada. Então, assim, alguns temas também que não são de RH, né, para a gente também ter conhecimento ali. E é isso, gente. Queria agradecer a atenção de vocês. Muito obrigado. Desejo um ótimo fim de semana para vocês, uma boa semana. E que o sim de vocês chegue logo. Precisando, é só me chamar. Gosto bastante de conversar ali. Se não me segue aí, me adiciona. Curte esse vídeo, né, para eu saber que vocês gostaram. E é isso, gente. Muito obrigadão. Um bom sábado para vocês. Descansem, aproveitem a família.